Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Catecismo da Igreja Católica. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos na página 680 da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, já iniciando o segundo capítulo desta quarta parte, que tem como tema, está aí na descrição, a tradição da oração, a partir do número 2650. Você pegue aí a sua Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, para ir acompanhando, esta parte. Costumo dizer que é um tratado de oração, uma fonte rica de espiritualidade para fortalecer a nossa fé, fortalecer nossa esperança e a nossa caridade, as virtudes teologais. Avante, 2650 diz assim: a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Veja, traduzindo, o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo, que a oração não se reduz apenas à minha vontade. Quando eu estou com vontade, eu rezo. Quando eu quero, eu rezo. E aí é interessante que a gente escuta muito quando a gente convida, pessoas que há muito tempo está acostumado de não ir mais à igreja, e a gente convida, elas dizem assim: quando o Senhor tocar no meu coração, eu irei. Quando o Senhor vai tocar no coração? Que a pessoa não reza mais. Há anos a pessoa está sem ir à igreja. Veja, não se confessou mais. Como Deus vai tocar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Veja, a pessoa está já reclusa, fechada. Então, o Catecismo diz, veja, não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração. É preciso querer rezar. Querer. Quando está com vontade ou não. É um ato. Aquilo que Teresa de Ávila dizia, é uma decisão, veja, que eu tomo. É uma determinada determinação que eu tenho que ter na vida espiritual, na vida de oração. Senão, eu não progrido. E São João da Cruz diz: na subida de uma montanha, quem não progride, redrigue. Quem não vai para frente, dá para trás. É uma regressão. Não tem como estacionar. Vamos avante? Também é indispensável aprender a rezar. Eita, veja. A oração é um ato pedagógico, é um ato educacional. Mas só aprende a rezar rezando. Não existe escola de oração, faculdade de oração, curso de extensão, curso superior, pós-graduação, seja em lato sensus ou stricto sensus, mestrado e doutorado de oração. Existe de espiritualidade. Mas só se aprende a rezar rezando.
E é o Espírito Santo, o grande, não é? O grande mestre da nossa alma. À medida que eu rezo, ele vai me ensinando a rezar cada vez mais. E é por uma transmissão viva, a sagrada tradição, veja, aqui, não é? Ou seja, eu vou aprender também com os modelos, eu vou aprender com os referenciais, eu vou aprender com todo o acervo da tradição, não é? Os mestres, os grandes mestres do deserto, os monges, os eremitas, vejam, os padres do deserto, os terapeutas do deserto, os santos e santas. Hoje, por exemplo, a memória de Santa Elizabeth da Trindade, não é? Ela que foi uma santa mística carmelita, que teve uma vida interior. O seu interior era a habitação da Santíssima Trindade, a contemplação. E a gente só vai crescer se rezar. Vamos avante? Então, que o Espírito Santo na igreja, crente e orante, ensina os filhos de Deus a rezar. A Dei Verbum, número 8, 2651. A tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé. Vejam, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis, que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação e pela penetração profunda das realidades espirituais que eles experimentam. Não é? Experimentam a voz interior, o impulso do coração, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. É a frase de abertura dessa quarta parte. O que é a oração? E me permitam, viu? Me permitam aqui repetir, não é? Repetir essa frase da quarta parte da oração, bem no início dessa quarta parte. Ela diz que é um impulso do coração, é uma inspiração, não é? É um olhar lançado para o alto. Vejam, para mim, a oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Ou seja, em qualquer estado de vida, não é? Em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer situação, a oração. Vamos para o primeiro artigo, não é? Dentro desse segundo capítulo, que tem como tema Nas Fontes da Oração. E esse artigo, ele tem, veja, ele é o artigo único, não é? Vamos ver, mas tem os subtemas, os subtítulos. Vamos para o número 2652. O Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. Veja que maravilha. João capítulo 14, versículo 14. Aliás, João capítulo 4, versículo 14. É a água viva. E aqui nos faz lembrar dessa água viva, não é? Fontes de água viva fluirão no interior. E o próprio Jesus disse àquela mulher no poço de Jericó, não é? Eu tenho uma água, e se tu beberes, nunca mais terás sede. Ela diz, Senhor, dai-me desta água. Dai-me de beber desta água. É Ele que nos ensina a aurir essa água na própria fonte, que é Cristo Jesus. Ora, existe na vida cristã fontes em que Cristo nos espera para nos desententar com o Espírito Santo.
É maravilhoso, né? Desententar com o Espírito Santo. Ou seja, o grande guia, o grande guia, o grande animador das nossas almas. A promessa do Pentecoste. Ele vos reconduzirá, não é, a mim. Então o Espírito Santo nos reconduz ao coração chagado de Jesus, o homem orante. Vamos para o subtítulo: A Palavra de Deus. Está no número 2653. A Igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar, aqui pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele nós falamos quando rezamos, a Ele nós ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Santo Ambrósio, né, que diz isso, repetindo São Jerônimo, aquele que traduziu do grego para o latim. Ele diz: quando nós rezamos, falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Veja que maravilha. Está aqui no catecismo, neste número, né? 2654. Os padres espirituais, parafraseando Mateus capítulo 7, versículo 7, resumem assim as disposições do coração alimentado pela palavra de Deus na oração. Procurai pela leitura e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Que maravilha, não é? Parafraseando. Quem parafraseou? Veja. Quem parafraseou aqui? É justamente os padres da igreja, que eram exímios teólogos, né? Intérprete, usavam imagens extraordinárias dos textos bíblicos, chamado Midrash. Vamos para o segundo subtema, a liturgia da igreja. Veja. 2655. A missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prolonga-se no coração de quem reza. É maravilhoso, né? Toda a liturgia, a sacra liturgia, a divina liturgia, veja, não é? Todo o rito da Santa Missa, a divina liturgia. Por exemplo, nós vamos aos domingos, né, para a Santa Missa. Tem gente que só participa aos domingos mesmo. Mas mesmo aos domingos participando, se durante a semana você reza, você está prolongando o rito da Santa Missa, que prepara, que ressoa no seu coração, que você medita, que você contempla, que você reflete, que você rumina dia após dia com a sua oração e que lhe prepara. Veja, é uma preparação para a missa dominical e ao mesmo tempo, depois da missa, é uma ação de graças. E a gente vai assim, ó, se preparando, rezando e estando em ação de graça. Pelo princípio da Eucaristia, pelo princípio da liturgia, o culto autêntico a Deus. Vamos avante? Tem mais. Os padres espirituais comparam, às vezes, o coração ao altar. A oração interioriza e assimila a liturgia durante e após sua celebração, mesmo quando é vivida no segredo. Mateus capítulo 6, versículo 6. A oração é sempre oração da igreja, comunhão com a Santíssima Trindade. Isso é maravilhoso, né? Oração sempre é oração da igreja, mesmo no particular, mesmo no ser
no segredo, não é? Quando quiser de orar, entra na tua casa é o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em segredo. E o Pai que está em segredo te ouvirá. Que maravilha! Mesmo assim, com as suas orações particulares, privadas, você está orando com a igreja. E se você reza os salmos, as orações canônicas, então, com toda a igreja, né? E a igreja universal, a igreja catalã, a igreja católica. Mais um subtítulo, as virtudes teologais. Que maravilha! 2656. Entramos na oração como entramos na liturgia, pela porta estreita da fé. A oração é uma porta estreita da fé. Por quê? Porque nem sempre me é agradável. Nem sempre eu vou estar disposto à oração. Me desculpe, viu? Com clima para a oração. Tem muitas coisas em volta que me tira a concentração, que me chama a atenção, que me é mais agradável, mais prazeroso, veja, e que me dá uma falsa sensação, não é, de utilidade. Às vezes a oração me dá uma falsa sensação de inutilidade, que eu não estou sendo útil, não é que é perca de tempo muitas vezes, não é? Perca muito tempo. E para que rezar? Que sentido tem rezar? Quando eu rezo, eu falo com quem? Não é? Aí fica aquela incerteza se de fato Deus está me escutando, Deus está me ouvindo, se Ele está presente, se Ele se inclina para me ouvir nos meus clamores. Por meio dos sinais de sua presença, procuramos e desejamos face a face a do Senhor. E é a sua palavra que queremos ouvir e guardar. E guardar. Então, atenção, não é? São os 3 pilares, ou as 3 dimensões, que é a palavra de Deus para nós. Andamos em unidade e comunhão com o magistério. Veja, dentro da sagrada tradição. E com o magistério, a sagrada tradição, basilados, fundamentados nas sagradas escrituras. Isso é palavra de Deus para nós. Não há outro meio. Não, isso é palavra de Deus para nós. Católico age assim, católico. Católico nada a dizer, só a Bíblia. Só a Bíblia. Eu só sigo a Bíblia, não é? Eu só obedeço a Bíblia, que é a palavra de Deus. Veja. Nada de católico dizer, não, rótulo de igreja nos salva, não é? A igreja nos salva. Não. Isso é coisa de pagão, não é? Neoconvertido ao protestantismo, veja, e que não sabe o que está dizendo. Por quê? Porque o protestantismo tem muitos rótulos, tem muitas ramificações, mas a igreja não, é a única. E nada católico de ter medo, ter vergonha, timidez de proclamar que é católico, apostólico, romano. Romano. Estou ligado ao Papa. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Veja que é o magistério com os bispos, os padres da igreja. Não é? Cuidado com esses sites, esses links, essas plataformas, os YouTubes da vida. Cuidado. Cuidado com os Instagrams, aí, com as páginas de Facebooks que falam do Papa Francisco. Não é? Tem muitos e religiosos, veja, renomados.
padres santinhos, de índole, de integridade, mas infelizmente que estão falando do Papa. Isso é heresia. Não siga. Se você entrar na história das heresias da nossa igreja, existem livros de calhamaços assim, volumosos. Todos os hereges, eles eram íntegros, homens de vergonha, de respeito, piedosos, faziam os sacrifícios, jejuavam, mas criavam suas próprias doutrinas. Não estavam em comunhão com a igreja. Então não existe isso. Eu amo a igreja católica, eu sou da igreja católica, mas não aceito esse Papa. Você é herege, cuidado. Não. A eleição do Papa Francisco, não é? Foi uma eleição legal, certo? Legal. Ele foi eleito pela maioria dos bispos cardeais que estavam lá, não é? Não foi nada de trapaça. Nada de trapaça. Então, católico que é católico, não é? Ama o seu pastor. Tá certo? Quem está me assistindo e não sabe a palavra catalão, pesquise, quer dizer catalão. Quer dizer total. E pesquisa a palavra heresia. Quer dizer metade. É aquilo que do todo eu escolho uma metade. Tá certo? E eu estou falando para católicos de verdade. Eu não estou falando para protestante, nem pagão. Essa aula é de catecismo da Igreja Católica. Nós temos uma doutrina, temos uma teologia pura. Tá certo? Vamos avante. 2657. O Espírito Santo que nos ensina a celebrar a liturgia na expectativa da volta de Cristo. Veja, é sempre uma teologia escatológica. É para os últimos, escatom, quer dizer, os últimos tempos ou dias, veja. E aqui a gente une a outra palavra técnica, parousia. É uma escatologia paralúdica. Não tem nada de lúdico aqui, viu? Não, de fantasia, de ilusório. Parousia quer dizer volta. A segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai julgar os vivos e os mortos. Atenção, com isso eu quero abrir um parênteses. Eis o tempo da misericórdia. Eis o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é este. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, Ele voltará como juiz. Como juiz. Tá certo? Vamos avante. Nos educa a oração da esperança. Vejam, por sua vez, a oração da igreja e a oração pessoal alimentam em nós a esperança. Especialmente os salmos, com sua linguagem concreta e variada, nos ensinam a fixar nossa esperança em Deus. Esperei ansiosamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e enviou o meu grito. Salmo 40, versículo 2. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo,
a vossa esperança transborde. Romanos capítulo 15, versículo 13. E aqui, não é? Se distingue, se separa e se diferencia, veja, uma fé com esperança e uma fé sem esperança. Uma fé sem esperança é uma fé que se desespera. Veja que é diferente de uma fé com esperança, que é uma fé que espera. O apóstolo Paulo vai ser tão categórico e radical que ele vai pedir para esperarmos até mesmo contra toda a esperança. As esperanças humanas que estão nas promessas humanas. Vejam, esperar. Aqui também o cristão católico, né? Diante da morte. A morte, com a esperança, nos abre para a ressurreição. Entendeu? E aqui eu não tenho medo da morte quando eu tenho uma fé esperançosa. Eu creio que ela é uma passagem. E eu creio na ressurreição. A gente não canta assim, não é? Eu creio na vida eterna e na feliz ressurreição. É justamente nessa feliz ressurreição que nós acreditamos. Quem não tem esta fé esperançosa, veja, pensa que tudo acaba no cemitério. Tudo acaba no cemitério. Então é desespero para quem morre, é desespero para quem fica. Jamais. Cristão católico jamais se desespera diante da morte, diante das perdas. Primeiro, porque a perda, veja, é inevitável. É inevitável. A morte é certa e a perda é inevitável. E por que não já você ter uma fé que lhe prepara para a morte e uma fé que lhe prepara para as perdas? Ah, padre, mas eu tenho medo de perder. Não. Veja. A fé é uma fé que nos faz, veja, corajosos, ousados e tira esse medo da perda. Porém, a dor e o sofrimento é próprio de quem ama. Tá certo? Eu não vou ter medo da morte. Mas a fé não vai me tirar a dor. A fé não vai me tirar o sofrimento. Não. Eu vou sentir dor e vou sofrer. Mas a fé vai me tornar mais resistente à dor e ao sofrimento. Eu vou sofrer com resignação. Eu vou sofrer com resiliência. Eu vou sofrer, veja, com mais consciente. E consciente eu vou oferecer as minhas dores, o meu sofrimento, para a minha própria conversão e salvação e para a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Essa é a doutrina. E tudo isso se resume em oração. Eu faço isso em oração. Não se faz isso em outra coisa, senão em oração autêntica. Né? 2658. A esperança não decepciona. Atenção, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. A oração formada pela vida litúrgica
tudo aure do amor com que somos amados em Cristo e que nos concede responder-lhe amando como Ele nos amou. O amor é a fonte da oração, que dela bebe, atinge o cume da oração. Veja aqui que é o máximo, né? É um extraordinário aqui. Veja. E é interessante que coloca a palavra liturgia, não é? Não é uma... Veja. É uma liturgia. Liturgia quer dizer culto público. Culto público. Então, a oração me faz ter uma fé que se expressa. Uma fé que age. Uma fé que dá testemunho. Dá testemunho. Vamos para a oração. Veja. E quem faz essa oração é São João Maria Vianney, o patrono dos padres. Veja o que ele diz: meu Deus, eu vos amo, e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Meu Deus, infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo, e a única graça que eu vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não pode dizer a cada instante que eu vos amo, quero que meu coração vos repita tantas vezes quanto eu respiro. Maravilha! Essa é a fé dos santos. Este é o testemunho do santo. O comportamento. Veja a postura. E percebeu que nessa oração ele não pede nada de bens materiais, de coisas materiais, seja aqui ou seja futuro. A razão da sua vida é amar. Amar. Entendeu? E também não ser amado. Ele não pede aqui para ser amado. Ele pede para amar. Atenção, deixa eu abrir um outro parênteses. O princípio da felicidade, eu já disse em uma das homilias. O princípio da felicidade, veja, anda na contramão do mundo. A felicidade que Deus nos ensinou, a felicidade que Jesus nos ensinou. Quando Jesus faz uma suma e o resumo dos 10 mandamentos para aquele fariseu, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não diz ser amado por Deus, veja, e ser amado pelo próximo para se amar. O princípio da felicidade está em amar. O mundo busca ser amado, ser amado, ser amado, ser amado. Por isso que é egóico, é egoísta, individualista. Quanto mais. Por isso que é o mundo da carência, o mundo do mimimi, o mundo do coitadinho, o mundo da fragilidade. As pessoas parecem que não têm amor mais. Porque só busca ser amada, ser amada, ser amada. Elas dão dinheiro, elas dão presente, elas investem, elas gastam só para ser amadas, 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 amadas. Enquanto o princípio da felicidade não está apenas em ser amado, mas amar, amar, amar. Você tem amor, você foi criado pelo amor. Você é a fonte do amor. Dá para entender? Hoje está terrível. Se você faz uma pergunta em qualquer plataforma de bate-papo, se você imediatamente com um segundo não responder, a pessoa já entende que você não está aceitando. A pessoa já entende que não foi acolhida. A pessoa já entende que está sendo, veja, menosprezada, que você está sendo indiferente. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura.
Bem-aventurados os que amam, não apenas os que são amados. Os que amam. É preciso crescer na fé, na maturidade espiritual. Espiritual. Senão a gente vai enlouquecer. Por isso que é um mundo que tem medo de ficar sozinho. Né? O medo da solidão. O silêncio. Quando fala de silêncio, quando fala de solidão. Vejam. Então, é o mundo dos gatos. O mundo dos cachorros. Né? Os mundos das plantinhas. Das plantinhas. É o mundo dos periquitos, dos papagaios. Quer dizer, as nossas casas estão parecendo um jardim zoológico. Não se viu tantos animais dentro de casa do que ultimamente. É o medo da solidão. A gente busca ser amado, me desculpe dizer, viu? Não tem nada contra quem cria, pode criar, eu não tenho nenhum. E nem sinto falta. Pode criar. Né? Também eu não sou da política do desprezo, do abandono, não é? Da violência, não. Se pegou para criar, crie bem. Agora, jamais, vejam, a gente quer ser amado até por animais que não têm amor, minha gente. Quem foi que disse que seu gato ama alguém? Quem foi que disse que seu cachorro ama alguém? Não é? Quem foi que disse que a sua calopsita ama alguém? Seu papagaio. Veja. E qualquer outra árvore. Eles não têm sentimento, não têm emoção. Não tem emoção. Não é? Vamos para o último subtítulo. Hoje, 2659. Aprendemos a rezar em certos momentos, ouvindo a palavra do Senhor e participando de seu mistério pascal. Veja mais uma vez, quando fala em mistério pascal, está falando da missa, da Santa Missa, a Eucaristia. Paixão, morte e ressurreição, mistério pascal. Mas em todos os tempos, nos acontecimentos de cada dia, que seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a oração, o ensinamento de Jesus sobre a oração a nosso Pai está na mesma linha que o ensinamento sobre a providência. Diz Mateus capítulo 6, versículo de 11 a 34. O tempo está nas mãos do Pai. No presente é que nós o encontramos. Nem ontem, nem amanhã, mas hoje. Oxalá ouvisseis hoje a voz. Não endureçai vossos corações. Salmo 95, versículo 8. 2660. Orar nos acontecimentos de cada dia e de cada instante é um dos segredos do reino revelados aos pequeninos, aos servos de Cristo, aos pobres das bem-aventuranças. É justo e bom orar para que a vinda do reino de justiça e de paz influa na marcha da história, mas é também importante modelar pela oração a massa das humildes situações do cotidiano. Todas as formas de oração podem ser esse fermento ao qual o Senhor compara o reino. Lucas capítulo 13, versículos de 20 a 21. Vamos para o resumo, para terminarmos a aula. 2661 é por uma transmissão viva a tradição que na igreja o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a oração. Veja só o que diz o Catecismo da Igreja Católica. É por uma transmissão viva a tradição. O magistério transmite a tradição, fundamentada nas Sagradas Escrituras. 2662.
A palavra de Deus, a liturgia da igreja, as virtudes da fé, esperança e caridade são fontes de oração. E aí o Catecismo da Igreja Católica vai nos dando as fontes da oração, os estilos, vejam, e progressivamente, pedagogicamente, vai nos ensinando cada vez mais. Que nosso Senhor nos abençoe, não é? nesta aula e que cresçamos. Não nos permitamos ir dormir sem fazermos as nossas orações. E qualificá-las, intensificá-las. Não é? Não apenas se contente com o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, o Santo Anjo do Senhor. Mas leia um trecho do Santo Evangelho, reze um salmo, não é? Vá criando a sua forma de oração, não é? Dentro da liturgia da igreja, vá criando. E aí você vai crescendo cada vez mais na presença do Senhor, porque você é a habitação do Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê uma noite tranquila e um sono restaurador. Até amanhã, se Deus quiser.